tarde para todos vocês. Não entrei de manhã, mas conseguimos em nome de Jesus agora. Meio-dia aqui junto com vocês. Vou explicar o que aconteceu, né? Por que eu não fiz o devocional, não fiz a oração logo cedo aí com todas nós mulheres. Muitas me perguntaram no Instagram. Nós estamos num movimento, para quem está chegando agora, nas manhãs, trazendo um devocional, uma oração, trazendo Deus para as nossas vidas assim que a gente acorda. E 6 e 7, todos os dias aqui no Instagram. Iniciamos aí 5 dias, segunda a sexta. Aí eu estendi por mais 5 dias nessa semana, segunda a sexta. E hoje, às 6 horas, eu não consegui estar aqui e vou contar o que aconteceu. Mas não deixei, né? Não deixei de fazer. A gente vai continuar o nosso movimento, mesmo que esse horário tenha que mudar, como aconteceu aqui. Entrando agora meio-dia, junto com vocês. Não sei se vocês estão chegando do trabalho, fazendo almoço, indo buscar o filho de vocês na escola. É rapidão, a gente vai falar um pouquinho sobre Deus, trazer Ele para as nossas vidas, trazer a importância do seu nome, o quanto devemos enaltecer o seu nome. Boa tarde, mulheres, vão entrando. Para quem tiver dúvidas aqui sobre este movimento, eu falei logo no início, vão me perguntando, é um movimento lindo aí pra gente trazer Deus mais aí para as nossas vidas, a gente criar esse treinamento espiritual, em se ter a palavra, em se ter essa intimidade, a nossa fé fortalecida, caminhando ao lado dele. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, vão entrando. Ontem falamos sobre as escolhas inteligentes que nós mulheres devemos ter para ter uma vida mais abundante e plena. E falei muito sobre o perdão, o quanto devemos dar o perdão antes mesmo de querer que alguém nos perdoe. Livrar, né, desses sentimentos que só fazem mal a nós mesmas. E quando a gente está nessa busca e nessa caminhada em treinar aí essa intimidade com Deus, em ler a palavra, em trazer para as manhãs um devocional, a gente vai curando todas as dores, todas as mágoas, todos os ressentimentos, porque a gente sabe que isso só nos prende ao passado, nos prende às situações e também às pessoas que nos fizeram mal. Então, uma mulher sábia, ela entende que para ter uma vida plena e abundante, ela precisa se libertar desses sentimentos que só fazem mal a ela mesma. E hoje, para dar continuidade aí nesse nosso movimento, eu vou falar sobre a segunda escolha inteligente que todas nós mulheres devemos ter para se ter uma vida mais plena e abundante. Ontem, o perdão, e hoje, a segunda, é sobre baixar a guarda. Quantas de nós reagimos a situações que muitas vezes, na defensiva de nos proteger, a gente fere o outro? Então, a reflexão que eu quero trazer aqui para todas nós é treinar, né? A gente ir treinando aí para se ter o domínio sobre as nossas emoções, sobre as situações que já nos aconteceram e destas emoções, das situações, não nos transformarmos aí em mulheres que estão sempre reagindo na defensiva. E uma mulher ferida que reage, ela fere outras pessoas. Por isso, baixar a guarda é entregar todos os seus problemas, tudo aquilo que às vezes te deixa com medo, com insegurança, na mão de Deus. Trazendo o movimento que eu estou fazendo aqui com vocês, trazendo este treinamento, este movimento, este exercício de devocionais assim que acorda, trazendo orações sem cessar,
trazendo aí cada vez mais neste treinamento um coração mais parecido com Jesus. Porque quando a gente está nessa caminhada e neste treinamento, entendemos que não adianta nem reter ressentimentos e muito menos reagir às situações baseados nas situações que já nos aconteceram. Então tá na hora de essa segunda escolha inteligente, abaixar a guarda. Baixar esse escudo emocional que inconscientemente não percebemos. Por isso, trazer para a consciência é o primeiro passo. Como você tem reagido às situações que te acontecem? Como tem sido os seus sentimentos, as suas emoções perante aquilo que vai surgindo na sua vida? Você tem reagido baseado em medos, frustrações e insegurança? Ou você tem agido, trazendo um movimento, trazendo a motivação necessária para solucionar ou até mesmo para se ter tudo aquilo que Deus quer entregar para a sua vida? Porque vai depender do seu nível atual para Deus entregar aquilo que Ele está ali, guardando, querendo te entregar. Boa tarde, Ângela querida, boa tarde. Então, ontem falamos sobre o perdão, Ângela. Hoje, a segunda escolha mais inteligente para se termos uma vida mais plena e abundante é baixar a guarda. É trazer para a consciência como estamos reagindo às situações que acontecem. E parar de reagir, parar de estar na defensiva a todo momento. Boa tarde, Samara. E então começar a agir. Começar a se ter um movimento de mulheres mais sábias que conseguem solucionar situações ou até oportunidades da maneira mais plena e equilibrada. Não através de emoções, sentimentos, ressentimentos ou mágoas por determinadas situações do passado. Então traga para a consciência como vocês estão aí, lidando com tudo que lhe acontece. Reagindo na defensiva, porque está ainda retendo sentimentos e ferida fere, ou agindo, ou se movendo, ou exercitando o seu espírito. Fui treinar, agora há pouco, movimentar o meu corpo, aí, trazendo esse exercício diário, né? A gente treina para manter um corpo saudável e através deste treinamento, os resultados acaba se tendo um corpo mais bem tonificado e tudo mais. É a mesma coisa na parte espiritual. Quanto mais a gente treina a nossa parte espiritual, que é uma coisa que a gente não pode deixar. Não é só ir à academia, cuidar da sua saúde e esquecer da sua parte espiritual. Quanto mais a gente treina a nossa parte espiritual, mais a gente vai se libertando, quer sejam de ressentimentos, de mágoas, como eu falei ontem sobre o perdão, e baixando essa guarda de mulheres na defensiva a todo momento, sem perceber que ao invés de lidar de uma forma mais plena e equilibrada, está reagindo a situações de uma forma mais rígida e de uma forma mais até bagunçada, incoerente ou injusta. Então seja justa consigo mesma. Traga para a consciência o quanto antes. Baixa a guarda. Boa tarde, Ana Carol. Boa tarde, mulheres que estão aí comigo nesse movimento. Eu reconheço o rostinho de cada uma de vocês. Obrigada, viu? E eu vou contar o que aconteceu hoje por não ter entrado no nosso movimento como combinado às 6h07. Mas estamos aqui em nome de Jesus, trazendo mais uma vez essa reflexão de mulheres que buscam a sabedoria do alto, que buscam não só exercitar o corpo para se ter uma saúde, uma longevidade, mas também que buscam exercitar a parte espiritual. Porque a tríade é uma das coisas que eu mais trago hoje na minha vida. A mulher, para se ter uma plenitude, uma abundância, uma prosperidade, ela precisa ter os 3 pilares em equilíbrio. Não só o corpo, mas também a parte espiritual e a parte mental. É a gente ter o domínio da nossa mentalidade, a liberdade das nossas emoções em lidar com situações, não por aquilo que nos aconteceu, mas da forma mais plena e justa. Porque entregamos ao Senhor tudo aquilo que já aconteceu. Porque não somos mais mulheres nessa caminhada de exercício espiritual que retém sentimentos, que retém o não perdão, que reage e não age perante as situações. Então, muitas vezes, esse escudo, essa
situação que podemos aí ter já enfrentado e reagido às situações, são reflexos de sentimentos e emoções não resolvidas. São reflexos de sentimentos e sentimentos aprisionados e ajolados, que é importantíssimo nessa caminhada espiritual a gente ir trazendo para consciência o que precisa soltar e se desprender para se ter uma vida plena e abundante, consequentemente uma mulher mais livre, uma mulher mais próspera. Porque, como eu falei, Deus quer entregar grandes projetos e grandes propósitos para a nossa vida, mas vai depender do tamanho do nosso nível espiritual, de como estaremos preparadas para receber e então fazer. E como você vai estar preparada, assim como eu fui à academia e estou me exercitando para se ter o resultado, também é a mesma coisa, é praticando e se tendo aí diariamente esse exercício espiritual, que é o nosso movimento que estamos fazendo aqui todos os dias de segunda a sexta, 6 e 7, trazendo logo que a gente acorda Deus para as nossas vidas. Porque quanto mais a gente se preenche com esse amor incondicional, mais a gente vai sentindo o poder do Espírito Santo e as coisas vão se transformando dentro da gente. É impressionante. Eu sou a prova viva disso. Sozinha, eu não daria conta dos meus problemas e de frustrações e de medos e de inseguranças e decepções que eu já enfrentei. A partir desse movimento, dessa caminhada que eu comecei desde o ano passado, no meu lugar secreto, as coisas foram se movendo, se transformando e cada coisa se colocando no seu devido lugar. E esse movimento agora de transbordo, de trazer para vocês, é uma coisa que arde no meu coração. Eu falei e falo sempre que arde no meu coração justamente porque eu quero que vocês também sintam isso que eu ando sentindo, vivam isso que eu ando vivendo. Mas vai depender da sua escolha, vai depender do seu compromisso, comprometimento em se exercitar o seu lado espiritual. Em estar aí mulheres mais sábias, mulheres mais sensíveis à voz de Deus, mulheres mais amáveis, mulheres mais com empatias, mulheres que são capazes de compreender até o erro do outro. E em perdoar, como diz na Bíblia, 70 vezes 7, quantas vezes for preciso. Porque todos nós somos seres humanos, temos o nosso lado espiritual, mas o nosso lado carnal também podemos errar, podemos cometer falhas. E não é porque estamos nesse exercício, nessa caminhada espiritual, que não iremos errar. Mas quando a gente exercita, a gente entende as munições que precisaremos ter aí para enfrentar mais ainda com sabedoria. E é isso que eu venho fazendo, é esse exercício que eu venho trazendo para vocês. Esse exercício espiritual para a gente se ter as munições certas cada vez mais para enfrentar as batalhas, quer seja da vida ou espiritual, de uma mulher mais sábia e inteligente. E, consequentemente, podendo receber as grandes obras que Deus quer nos entregar, preparadas nesta caminhada e na batalha, para poder dar conta de tudo. Então, a reflexão de hoje é sobre baixar a guarda. É sobre a gente trazer a liberdade emocional e não reagir mais, e sim agir, ter um movimento, ser uma mulher que busca Deus, que lê a palavra, que traz para o seu íntimo, seu lugar secreto, orações, que faz, como eu tenho feito aqui, assim, logo cedo, devocionais. Tem muitos para eu indicar. Outras pessoas que até estão nessa caminhada com mais experiência para nos ajudar aí e nos fortalecer. Mas nada impede de você também fazer o seu movimento, quer seja no seu lar, quer seja para amigos. Porque se você deixar o amor de Cristo te invadir, você também pode sim transbordar este amor para outras pessoas. E por que não? Não retenha amor, não retenha conhecimento, não retenha tudo aquilo que você anda vivenciando através do seu movimento. Compartilhe, transborde, que é isso que eu tenho feito aqui. Então, deixe a sua vulnerabilidade aparecer. Deixe as suas dores, frustrações, medos aparecerem. Entregue tudo isso que você às vezes guarda
as 7 chaves lá dentro e não traz para consciência, e na hora que aparece uma situação você reage a essas dores, essas feridas, por não entender que elas estão ainda lá, e deixe elas subirem, emergirem, virem ao seu conhecimento, que precisam trazer aí uma cura através do poder de Cristo. Entregue na mão de Deus. Seja quem você é com a sua verdade, com as suas dores, com as suas cicatrizes e histórias. Seja uma mulher mesmo forte, que também reconhece as suas vulnerabilidades, porque quando eu sou fraca, eu também sou. Quando eu sou fraca, é aí que sou forte, como diz em um dos versículos que eu vou ler hoje. E esse treinamento do corpo, em nos ter aí resultados estéticos, em se ter um corpo tonificado ou uma saúde, não sei qual é a motivação que faz você treinar o seu corpo, mas em treinar o seu lado espiritual também, para cada vez mais ter as munições certas e assim poder enfrentar as batalhas da vida e também a parte espiritual. E mais uma vez, né? Pra gente subir de nível e receber todas as obras que Deus quer nos entregar, a gente precisa estar nesta caminhada e neste treinamento. Estar aí preparadas e prontas, que é durante o processo. Não esperar estar pronta para receber, né? É durante o processo, porque essa caminhada, essa jornada é sem fim. Então, tenha a sua verdade, porque na sua verdade, com a sua história entregue na mão de Deus, colocando, não, isso aqui eu não dou conta, não, eu tenho isso e eu preciso olhar para isso, não, eu tenho medo disso, não, isso me machuca porque através de um passado eu agora entendo porque que eu reajo assim. Quando você traz a consciência para quem realmente você é, com defeitos e falhas, e a sua verdade, a sua história e dores, Deus começa a agir e a transformar. Então, o seu coração, ele precisa cada vez mais expulsar esses ressentimentos, essas dores, essas cicatrizes, através da consciência de que precisam todas elas serem vistas com amor e sem julgamento, e bater no peito e dizer, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque também sou uma mulher cheia de vulnerabilidades. E assim alinhar o seu coração com o coração de Cristo, para se ter a caminhada que todas nós queremos. Uma vida o quê? Mais próspera, mais abundante. Um relacionamento mais próspero. Uma profissão, um trabalho que a gente ama o que faz. Chefe que valoriza você pelo que você faz. Amizades verdadeiras e sentar à mesa ao lado de pessoas que realmente querem o nosso bem. E como a gente vai atrair tudo isso? Trazendo para dentro de si a sua verdade, para que Deus transforme o seu interior e a torne cada vez mais uma mulher sábia, uma mulher amável, uma mulher doce, uma mulher capaz de não reagir, mas agir pelo movimento, em querer ser o mais justa possível, não só com a sua verdade, mas com o outro também. Porque reconhece através da sua dor que o outro também possa ter as dores. E a frase que eu quero deixar aqui hoje, então, para todas nós, nesse treinamento, nessa nossa caminhada, em exercitar a nossa fé, em exercitar o nosso lado espiritual, não só o nosso corpo, mas também o nosso lado espiritual. E também o nosso lado emocional, o nosso lado mental, trazer uma inteligência emocional. Como? Através de exercícios diários, estando ao lado de pessoas que talvez já atingiu um certo nível, estando um pouco à frente, mas que poderá te ajudar e mostrar o caminho. Então, alinhe o seu coração, a sua verdade, para receber então as grandes obras que Deus quer para a sua vida, fazendo aquilo que você nunca fez, para então viver aquilo que você nunca viveu, como esse movimento que estamos fazendo aqui. 5h30 da manhã é um desafio muito grande para mim, pode ser que para você não, talvez quem esteja aqui me ouvindo acorde, mas para mim é muito difícil.
Então eu comecei a fazer algo que eu nunca fiz antes, um movimento que eu nunca fiz antes, não sabia nem por onde começar, muitos questionamentos, mas eu fiz com muita coragem e ousadia, porque eu sei que Deus está comigo e Ele colocou isso dentro do meu coração e me incomodou até o dia que eu resolvi criar essa coragem em fazer. Porque eu não queria fazer, Ele me incomodou. O Espírito Santo me incomodou. Para se ter aquilo que a gente não tem e viver aquilo que eu ainda não vivi. Então faça algo diferente que você nunca fez para viver aquilo que você nunca viveu. Se preenche do amor de Cristo e seja o transbordo na vida daqueles que a rodeiam. Traga a sua verdade, traga a sua vulnerabilidade, para que Deus entre, cure e a transforme internamente. Traga a sua consciência para se ter o domínio das suas emoções, para não ser uma mulher reativa e muito menos que reage às situações, mas uma mulher sábia que age, que se movimenta, que entende, que traz o discernimento e a solução daquilo que precisa ser feito. Eu vou ler para vocês, antes de falar o motivo de não ter levantado hoje mais cedo, para vocês entenderem. Isso tudo eu ia trazer hoje cedo e a aula não mudou. A reflexão não mudou, tá? De tudo isso que eu aprendi e trouxe ali, né, no meu lugar secreto com Deus, o que eu queria trazer pra gente ter o entendimento em conjunto. Vou ler o versículo e depois eu explico o que aconteceu hoje. O versículo que também já estava previsto para hoje, às 6:07. Olha aqui, começa assim, ó. O espinho na carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que eu falei sobre entregarmos a nossa verdade e a nossa vulnerabilidade, porque é aí que o poder de Cristo entra e transforma. Porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando estamos na nossa fraqueza, é que Ele vem e aperfeiçoa tudo aquilo que precisa dentro de nós. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha aqui, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 2, de 7 a 10. Incrível esse versículo que eu ia trazer hoje, logo cedo, às 6:07. E olha só, como não existe coincidências para Deus, né? Essa madrugada, por volta de umas 5 horas, eu lembro exatamente que eu olhei o despertador ali, o relógio, o despertador não, eu bati a mão, né? Olhei e falei 5 horas. E dei uma cochilada novamente, um sono, assim, inexplicável, ainda mais agora que a gente tá vindo já há 10 dias, hoje é o 10º dia nesse treinamento. Vai se tendo, né, um esgotamento, uma sobrecarga, um cansaço, até na parte espiritual. E aí o que aconteceu? Eu fui atormentada. Eu tive muitos pesadelos, às 5 da manhã até às 6:30. 6:30 já tinha passado o horário, que era 6:07. Acordei assustada, com muitos pesadelos, aflita, angustiada, insegura, com medo, porque o Satanás, o inimigo, ele veio para matar, para roubar e para tirar a nossa paz. E ele fez isso. Ele veio através do meu sono trazer sentimentos, emoções, tudo aquilo que é uma coisa que já roubou a minha paz. E dormindo, ele me trouxe algo parecido em sonhos.
para eu relembrar de coisas do passado, para me deixar com medo, insegura, atormentada. E nessa, eu perdi a hora. E nessa, ele tentou, mas não conseguiu me parar. Para que eu não levantasse às 6 e 7, com a motivação, com a boa vontade, em trazer Deus para minha manhã, para abençoar o meu lar, a minha vida, o meu casamento, o meu filho, e assim transbordar na vida de vocês, porque tem mulheres aqui que estão me acompanhando já há 10 dias, juntinho comigo. Então não é só a minha vida que eu acabo, trazendo aí, mas a de vocês também. Por isso que é tão importante a gente orar, é importante o jejuar, pra gente se proteger e ter as munições certas, porque vai ter as batalhas da vida, mas principalmente as batalhas espirituais. Isso sempre haverá. Mas quando estamos em Deus, quando a gente está nessa caminhada, quando a gente está se exercitando na nossa parte espiritual, com as munições certas, saberemos como agir. Agir, não reagir. Com sabedoria. É claro que a hora que eu acordei, eu fiquei muito mal. Com medo, angustiada, insegura, porque falei, poxa, que pesadelo, que sonho horrível. E ainda por cima era um sonho do qual eu já vivenciei lá atrás para me tirar a paz. Não são coincidências. E aqui nesse texto fala exatamente o que estava já previsto para eu falar hoje cedo, às 6 e 7 para vocês. Eu vou repetir. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Por quê? O mensageiro de Satanás veio a fim de não me exaltar, de me encurralar. Aqui fala nesse versículo. E Deus fala de boa vontade, e Deus fala, a minha graça é o que basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nessa minha fraqueza, nesses pesadelos que eu tive logo cedo, pode ter certeza que foi por segundos que eu tive medo, angústia, insegurança, porque depois já passou. Porque eu sei que são batalhas espirituais e eu sei que também não estaria imune a tudo isso, e isso poderia vir como setas para me atentar ou para me deixar com medo ou não deixar esse movimento continuar, que tem sido tão lindo na vida de muitas mulheres. Então, mulher, a mensagem de hoje que fica para todas nós, uma escolha inteligente, falamos do perdão, e hoje baixar a guarda, mostrar a sua verdade, entregar as suas vulnerabilidades, as suas dores e cicatrizes para que Deus a transforme, para que Deus a cure e para que você pare de ser uma mulher que reage às situações que lhe aconteçam, ferindo outras pessoas, porque uma mulher ferida fere, mas sim uma mulher que age e tem um movimento, porque uma mulher que é curada e deixa Deus entrar e transformar o seu interior, o seu coração, se libertando de sentimentos e sentimentos, é uma mulher que cura outras vidas também, através do transbordo. E faça aquilo como é esse movimento, que nunca fez antes, para então viver aquilo que nunca viveu, porque Deus quer entregar grandes obras e vai depender do nosso nível, aonde estamos, a nossa caminhada, o nosso exercício diário, para então receber aquilo que será condizente aí ao nosso movimento. Combinado? Era isso que eu queria passar hoje de mensagem. Iremos continuar esse movimento. Na segunda-feira estarei aqui junto com vocês cedinho, em nome de Jesus Cristo, às 6 e 7, para a gente trazer Ele para as nossas manhãs, trazer uma reflexão da palavra, trazer um versículo e assim fortalecemos a nossa fé, fortalecemos aí, exercitamos o nosso lado espiritual, não só o nosso corpo, mas também o nosso lado espiritual, e assim, consequentemente, nos tornaremos mulheres mais sábias, mulheres que entendem e têm mais discernimento para enfrentar as coisas, quer sejam da vida ou da parte espiritual, com muito mais sabedoria. Combinado? Então eu espero todos vocês às 6 e 7 da manhã na segunda-feira, para a gente continuar esse movimento, que nada irá nos parar, em nome de Jesus. Nada nos pare, só Deus. O resto a gente precisa confiar, continuar acreditando, orando, sem cessar. Amém, Samara, obrigada. Não deixe que nada te atormenta, que os sonhos
que possam vir através, né, de situações do passado te atormenta, te paralisa, inseguranças, angústia. Não deixe, continue, crie a motivação, tenha a motivação para estar nesta caminhada, neste movimento ao lado de Jesus, ao lado de Deus, e para que Ele entre na sua vida e a transforme e a cure de tudo aquilo que precisa, para viver aquilo que não viveu, fazendo primeiro aquilo que nunca fez antes. Continuem aqui então nesse nosso movimento. Vamos estar mais fortes na segunda-feira. E segunda-feira também teremos o nosso jejum em oração. A gente começa domingo à meia-noite, 23h59 no domingo, e termina na segunda, 23h59 da noite, 24 horas, tá? Estou fazendo com uma refeição apenas e bastante água, porque para se ter o jejum integral precisa se ter muito mais treinamento, mas se a gente estar fazendo aí só com uma refeição já é um treinamento. Então, o jejum ele serve para quê? Rapidamente, eu não sei se vocês sabem, mas para quem sabe, é a gente se esvaziar para Deus entrar, para Deus estar na nossa fraqueza e o poder do Espírito Santo se prevalecer, para estarmos mais fortes aí, em nome de Jesus, nesse nosso movimento. Porque eu tenho certeza que se vocês estiverem aqui junto comigo, sozinha eu não consigo. Iremos viver aquilo que nunca vivemos antes. Iremos subir de níveis, iremos estar numa caminhada espiritual muito mais fortes e preparadas para receber as obras que Deus quer entregar para as nossas vidas. Amém? Eu espero vocês então na segunda-feira. Um beijo, então, uma excelente sexta-feira. Que Deus abençoe cada uma de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, os filhos, se vocês tiverem, o coração, a mente, porque Deus está a todo momento conosco, porque aquele que nos protege não dorme. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, repleto de abundância, e mais uma vez, não seja uma mulher que fere, mas uma mulher que traga flores, que seja florescer na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas, no seu lar, com seu marido, com seu filho, com tudo aquilo que você tem aí para administrar. Combinado? Um beijo grande, te espero segunda e vamos no jejum. Preciso de vocês junto comigo, tá bom? Fiquem com Deus mais uma vez. Beijo, beijo. Obrigada, Ângela. Obrigada, meninas. Obrigada a todos vocês. Samara, obrigada. Segunda estamos juntas. Fiquem com Deus.